pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no YouTube para falar sobre temas relacionados à educação. Hoje a gente está recebendo a neuropsicóloga clínica e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pompeia Vilachan Lira. Pompeia, obrigada pela presença. Que agradeço, Ana Maria, a oportunidade. Pompeia, em 2015, Pernambuco se viu no epicentro de uma nova doença, de uma nova situação que o Estado ainda não tinha passado. Hoje a gente tem crianças, né, com síndrome congênita do Zika, e um dos desafios é a educação dessas crianças. E o teu trabalho é nessa área, não é isso? Isso, eu coordeno o UNINAP na universidade, eu sou professora lá da Universidade Federal Rural, e lá eu coordeno o UNINAP, que é o Núcleo de Investigação em Neuropsicologia, Afetividade e Primeira Infância. E nós temos algumas frentes de trabalho relacionadas à primeira infância e à educação. A formação de educação, nós somos vinculados ao Departamento de Educação. Então, uma das linhas de pesquisa que nós temos é dentro da síndrome congênita do vírus da Zika e da microcefalia, atuando sobretudo com os profissionais que estão acolhendo, incluindo essas crianças nas creches e pré-escolas, mas também com suas famílias e com a própria estimulação das crianças. Na verdade, em 2015, Pernambuco esteve no epicentro de uma epidemia mundial. Foi a primeira vez na história da literatura médica que a microcefalia foi identificada como decorrente do vírus da Zika, né, da infecção pelo vírus da Zika na gravidez. Então, de fato, pegou não só Pernambuco, mas todo o mundo de surpresa, e Pernambuco foi o estado do Brasil mais atingido num primeiro momento e onde se identificou a presença, a relação entre a microcefalia e o vírus da Zika, por isso essa ideia do epicentro. Então essas crianças, isso foi no final de 2015, né? Hoje nós temos mais de 4.000 crianças no Brasil com a síndrome congênita, das quais aproximadamente 400 crianças estão no estado de Pernambuco. E essas crianças hoje, com quase 4 anos, estão inseridas nas escolas, né, ou estão num processo de entrada na escola. Isso se constitui como um grande desafio, e em particular daquelas crianças que têm alterações no desenvolvimento, né? Então, na escola se vive experiências que não seriam possíveis serem vividas em qualquer outro espaço, né? Então, nós estamos trabalhando, uma das vertentes de nosso trabalho é com a formação, e um outro caminho de trabalho que nós temos uma parceria entre a UFRPE e a Universidade de Nebraska num trabalho de pesquisa com as famílias, né, as famílias das crianças com a microcefalia decorrente da síndrome congênita. E nessa pesquisa, que também tem uma característica de alguma forma inovadora, porque nesse cenário de epidemia, o foco foi a criança, né? E aí a gente identifica também a importância de pensar nos cuidadores, nas famílias que muitas vezes estão em estado de sofrimento, cansadas, num processo de investimento na saúde, de estimulação, e elas precisam de cuidado também, porque só com um cuidador com saúde, com possibilidade de interação saudável, é que uma criança vai se desenvolver bem. Nós tivemos como objetivo investigar a saúde, né, as características do estado mental, características de depressão, de ansiedade, de estresse, que tipo de suporte essas famílias já têm, que tipo de suporte essas famílias precisam. E nós estamos justamente no momento de conclusão, né, dessa pesquisa para divulgação dos resultados. Então, a gente já tem dados preliminares de sofrimentos intensos. Então, assim, nível de depressão, por exemplo, dessas famílias ou das mães, né? Nós trabalhamos sobretudo com as cuidadoras, é um nível de depressão muito alto, né? Então, precisa, assim, olhar para essa família também. E uma pesquisa que a gente ainda não fez, mas a gente sabe que certamente
precisam de cuidado também são os professores, né? Os profissionais de educação. Não sei se necessariamente um cuidado de suporte psicológico, mas certamente um cuidado de suporte pedagógico, de suporte de conhecimento, porque é um quadro clínico muito novo para todos, né? E também para esses professores. E foi com esse objetivo de tentar trazer informações para esse grupo que nós, junto com Eliana Almeida, eu e a Eliana, nós escrevemos esse livro, que se chama Síndrome Congênita do Vírus da Zika, Microcefalia e outras alterações do neurodesenvolvimento, guia prático para profissionais de educação. E aqui o objetivo foi, de fato, trazer uma linguagem simples, uma linguagem acessível, foi trazer conteúdos complexos, como um quadro clínico neurológico complexo, como é a síndrome congênita, mas caracterizar o quadro clínico da microcefalia, da síndrome congênita, trazer essas informações para os profissionais da educação, trazer a informação sobre o que é inclusão, né? Refletir um pouco sobre isso e como é que a gente pode pensar na inclusão dessas crianças, sobre a importância da escola para o processo de neurodesenvolvimento de modo geral, né? A gente entende esse cérebro como um cérebro plástico, nós temos absoluta convicção e consenso na literatura científica da importância dos primeiros anos de vida para a organização desse cérebro, e mais ainda quando é um cérebro que tem deficiências, que tem alterações, que é um cérebro, né, que tem déficits importantes, como é o caso da síndrome congênita. E, sobretudo, nós propomos atividades que podem ser feitas de forma lúdica no cotidiano da creche, incluindo as crianças com as outras crianças, e que, ao sendo feitas essas atividades, pode-se estar promovendo o desenvolvimento dessa criança nos aspectos motores, afetivos, cognitivos, em diferentes dimensões. Pompeia, onde é que as pessoas interessadas no livro podem adquirir? Em todas as livrarias, eu acho que nas livrarias de modo geral, mas certamente no site da editora Apres. E se colocar o nome do livro em sites de busca, vai encontrar um link para venda. Qual é a avaliação que você faz hoje das redes municipais? Elas já estão preparadas? Quais são os principais desafios? As redes municipais de educação, elas enfrentam desafios grandes, né, para a inclusão das crianças com deficiência de modo geral. Quando se trata de um quadro clínico como a síndrome congênita, os desafios eles se potencializam, né, por ser um quadro clínico, de fato, como eu falei, complexo, que muitas vezes a criança ela tem dificuldades de deglutição, dificuldades de alimentação, precisa de utensílios adaptados, precisa de uma adaptação curricular, precisa realmente de uma adaptação importante. Pensando nas nossas principais cidades, eu acho que elas estão caminhando na busca de capacitação dos profissionais para o acolhimento, né? Mas eu acho que ainda se constitui como um desafio para todos. Particularmente a rede municipal de Recife, eu acho que vem investindo bastante. Recentemente, eu e Mirella é uma estudante de mestrado que está concluindo o seu trabalho lá no mestrado de Educação, Culturas e Identidades, é uma parceria da UFRPE com a Fundação Joaquim Nabuco, e o trabalho dela é belíssimo e fez um cenário, uma descrição do cenário das creches para o acolhimento das crianças com a síndrome congênita em Recife. Então, junto com Mirella, nós fizemos a convite da Prefeitura da cidade do Recife, nós demos uma formação para todos os AEEs, que são os profissionais que trabalham na mediação dessas crianças, na mediação da relação com o professor e tal. Então, eu acho que a Prefeitura do Recife vem, de fato, investindo tempo, os profissionais, a gente já tem cerca de mais de 30 crianças em Recife matriculados e frequentando, né, as creches. Então, eu acho que existe, sim, um movimento de busca de capacitação profissional, de adaptações, mas esse ainda é um cenário complexo, e se constitui como um grande desafio. Essas crianças, elas têm o direito, como todas as crianças, e como todas as crianças eu queria fazer esse recorte com algum transtorno, com deficiências. Essas crianças têm sim direito a estar na escola,
e é dever do Estado, né, se adaptar. Não é só uma questão de obrigação de lei que precisa ser cumprida, isso é verdade, mas os profissionais da educação, os professores também precisam de suporte, né? Só se cuida, nós trabalhamos com primeira infância, né? E nós entendemos que só se cuida com excelência, só se cuida com amor, só se cuida de modo a proporcionar um desenvolvimento saudável e integral. Sim, o cuidador, ele também é olhado, ele também, né, é cuidado. Então, eu acho que a gente tem que lutar por uma educação de fato de qualidade para essas crianças e para todas, né, que precisem estar na escola. Pompeia, obrigada. Parabéns pelo trabalho. A gente encerra aqui mais um programa Educação. Nos vemos na próxima semana. Até lá.